Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, aos Romanos, no capítulo de número 10. Enquanto você localiza, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, poder adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Já podemos sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Nós temos a certeza de que o Deus que é dono dessa palavra, Ele irá falar conosco através da mesma. Pastor Marcelo, pelo convite, em gratidão a todos os obreiros, a toda a igreja, que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Aos Romanos, capítulo de número 10, faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 15. O texto nos diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá no abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, que foi lida e que será pregada aos nossos corações. Fala conforme apraz ao Senhor falar, e use uma vez mais como instrumento para a tua noiva. Continue operando em nosso meio. É o que te oramos, em nome de Jesus te pedimos, e você diz amém. Aceite, por gentileza. Preste a tua atenção. Eu tenho um recado de Deus no seu coração nessa noite. O texto que nós lemos, enfatizando principalmente o versículo de número 15, foi nos escrito através do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos a biografia bíblica deste homem, a história que este homem carrega dentro do reino de Deus, nós vemos o verdadeiro poder do Evangelho alcançando e transformando a vida de um homem.
quando se olha para a história pregressa do apóstolo Paulo antes da sua conversão, e preste atenção para que você não perca nada da mensagem. Quando nós olhamos para o que Deus fez na vida deste homem, nós olhamos para alguém que guiava-se os seus caminhos, crendo que cumpria aquilo que agradava a Deus, judaizante, fariseu de fariseus. Paulo, aquele que aprendeu aos pés de Gamaliel, é alguém que se destaca entre os fariseus no momento em que ele assume aquela posição no contexto da religião em Israel. Paulo, outrora chamado Saulo, tendo dupla cidadania, ele pega cartas autorizadas para ir pelo caminho de Damasco, e chegando lá, quem ele encontrasse no caminho, professando-se como cristão, convertido a Cristo pelo seu evangelho, teria por essas cartas autonomia para prendê-los. Ele sai de Jerusalém entendendo que estava cumprindo um propósito que agradava a Deus. Só que naquele caminho que ele coloca um propósito, Deus iria se manifestar na vida daquele homem, para mostrar qual era verdadeiramente o seu propósito. A Bíblia diz que no caminho de Damasco, uma forte luz vem ao seu encontro, que o lança ao chão, deixando-o cego. E na hora que esse clarão vem ao seu encontro, lançando por terra, ele pergunta: quem é, Senhor? Porque ele reconhece que não era qualquer um que possuía a capacidade de fazer o que fizeram a ele. A voz do clarão diz a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É naquele momento em que os seus planos humanos naturais são frustrados, que Deus se manifesta a ele, mostrando os seus próprios planos. Esse homem agora, de grande, se torna pequeno, e não por causa do nome, mas pela renúncia que ele faz da posição que ele ocupava dentro do contexto da religião em Israel. De perseguidor, ele se torna perseguido pela causa do evangelho. Paulo, ele tem uma transformação tão grande de vida, e entenda, até que ele iniciasse o seu ministério apostólico, ele demorou mais de uma década. E não foi fácil como muitos pensam, porque Paulo sofria a rejeição dos próprios cristãos, que olhavam para ele e não criam na sua verdadeira conversão. É por isso que Paulo, quando ele escreve as suas cartas, principalmente aos Romanos no capítulo 1, ele inicia dizendo: eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Era ele dizendo: a minha maior alegria e a minha maior conquista foi me tornar servo, mas pela graça e misericórdia dele, ele me levantou para ser apóstolo. Paulo estava priorizando como maior conquista ser servo, porque o título de apóstolo lhe fazia ser reconhecido e legitimado entre os homens, mas o título de servo lhe fazia ser reconhecido nos céus. Porque mais vale a pena aquilo que me faz ser reconhecido diante de Deus do que reconhecido diante dos homens. Paulo sabia que Deus lhe havia chamado para um propósito, e é por isso que, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele declara dizendo: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele está com Cristo, e o propósito que é manifesto a ele queima tão forte no seu coração, que quando escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 12, versículo 15, ele vai dizer que ele se gastaria
e se deixaria gastar pelas almas, porque só entende o valor de uma alma aquele que reconhece o preço que a sua alma teve para ser comprada. Paulo é o mesmo que disse que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho. Não havia outra razão de viver após encontrar com Cristo se não fosse viver para Cristo. Ele queria todos os dias de vida que Deus lhe proporcionaria ainda na terra dedicar ao chamado que ele recebeu do próprio Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, uma carta que é considerada o quinto evangelho, um tratado teológico muito atual, que aplica-se para a igreja de todos os tempos da sua história. Paulo, no capítulo 10, escrevendo à igreja em Roma, ele chama a atenção dos irmãos, trazendo a eles um despertamento. E qual era? Que a salvação, ela provém através de Cristo, pela sua graça, porque em Cristo toda a lei foi cumprida. Sendo assim, judeus e gregos, judeus e gentios não podem viver em separação nem dissensão, mas todos são componentes do mesmo corpo, comprados e redimidos pelo mesmo preço de sangue, e todos estão no aguardo da bendita esperança da salvação que só provém através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paulo estava mostrando para esses cristãos que ele orava por eles. Ele tinha uma preocupação pelas suas almas. Só que a preocupação que Paulo tinha, aqueles cristãos em Roma também precisavam ter pelas outras almas. Porque aprenda isso aqui: o evangelho que me alcança e me salva, ele não é transmitido para que eu retenha. O evangelho me é transmitido para que eu compartilhe. Paulo está despertando a igreja, e o que Paulo fala nos desperta essa noite. Não fomos alcançados pela salvação através da graça para não transmitir aquilo que um dia nos alcançou. Entenda que missão, cumprir o ID, pregar o evangelho, não é opção. Jesus, ele disse as seguintes palavras: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não falou: se você quiser ir, se você tiver a fim de ir, se você não tiver muito cansado para ir. Não, Jesus não disse isso. Jesus, ele deu uma ordem imperativa. E sabe o único pré-requisito que é necessário para cumprir o ID de Jesus? Obediência. Se Jesus mandou, como servo dele, eu vou escolher obedecer à ordem dele. Paulo estava despertando aquela igreja, e ele vai dizer uma verdade: a verdadeira fé, aquela que nos leva à salvação, é o mecanismo de Deus implantado em nós, para que através da sua graça todo homem seja direcionado a Cristo. Porque para Deus não há diferença entre rico, pobre, judeu, grego, preto, branco, bonito, feio. Não, para Deus todos são alvos da sua graça, para serem alcançados e receberem a transformação através do evangelho. Paulo diz no versículo de número 11: porque a escritura nos diz que todo aquele que nele crê não será confundido. O evangelho
Evangelho, quando nos é transmitido, ele tem um poder de resultado em nós. E qual é esse poder? É de gerar em nós uma metanoia. A palavra metanoia do grego significa mudança de mente. É por isso que quando verdadeiramente eu sou alcançado pelo Evangelho, eu entendo que eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço a um reino que a própria Bíblia diz que não é comida nem bebida, mas é paz, é força e alegria no Espírito. A minha mentalidade é totalmente transformada pelo poder do Evangelho. Para quem está lá fora no mundo, Paulo vai dizer que olha para nós que fomos alcançados pelo Evangelho e diz: isso é loucura. Mas para nós que somos salvos, o Evangelho é poder de Deus. Quem verdadeiramente crê no Evangelho jamais ficará confundido. Ele vai dizer, versículo de número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A prerrogativa que conduz o homem à salvação em Cristo é de invocar o seu nome. E a palavra invocar aqui dá o sentido de chamar para perto, trazer para perto. Você só aproxima de você alguém que você enxerga que gera algum benefício a você. Não há como invocar a Cristo, não há como direcionar minha salvação, se eu não reconhecer que Cristo é o bem mais precioso que eu tenho. Só que tem um detalhe. Parece algo muito simples o que ele está dizendo-nos aqui, que conduzirá o homem à salvação. Ele está dizendo que é necessário invocar o nome do Senhor. Só que essa tarefa, ela está atrelada a outras responsabilidades que incumbe a igreja de transmiti-la. E o texto vai continuar dizendo: é necessário invocar o nome do Senhor, mas como eles invocarão? Naquele em quem eles não creram. Só é possível invocar a Ele se primeiramente crermos em quem Ele é e quem o enviou. João capítulo 14, versículo 6. Jesus ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus ele veio para anunciar o Evangelho, e a palavra Evangelho significa boas notícias. A maior notícia que Cristo trouxe aos homens é que através do Filho de Deus, que é o único caminho, que é a única verdade e que é a única porta que nos leva à vida, nós podemos ser reconciliados com o Pai. Não há como invocar se não se crê nessa verdade. Só que algo que está ligado ao crer vai ser manifestado na sequência do versículo, porque ele vai dizer: e como crerão de quem não ouviram? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A fé só tem a capacidade de ser gerada, entenda. O homem, com Cristo ou não, ele tem uma fé. E qual fé é essa? É a fé natural.
que todo ser humano tem, é a capacidade de você acreditar em alguma coisa. Só que a fé salvífica, a fé que me leva à salvação em Cristo Jesus, ela só tem o poder de ser gerada em mim se ela for resultado da palavra que eu recebi e transformou a minha mentalidade. Paulo está trazendo uma série de questionamentos para aquela igreja que se aplica a nós, para entendermos a responsabilidade que está sobre nossos ombros. Porque eu vou dizer uma verdade para você: evangelho nunca foi, não é e nunca será facilidade. Jesus, ele disse: se alguém crê em mim, se alguém quiser vir após mim e seguir nesse caminho que leva à salvação, renuncie-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz, para que depois você consiga verdadeiramente me seguir. O mesmo Jesus que disse isso, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. A verdadeira fé que vem pela palavra que eu ouço, ela me faz entender que eu preciso viver uma vida de renúncia, que eu preciso abrir mão daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, que me faz entender que mesmo recebendo a Cristo, eu ainda estou sujeito a viver aflições, mas que me faz entender que o justo viverá pela fé. É a fé que me mantém de pé, é a fé que me faz crer que mesmo em meio às tempestades e turbulências da minha jornada, Jesus Cristo está comigo em todos os dias da minha vida. Eu não consigo ter uma fé que me leva à salvação se eu nunca ouvi a palavra que me gera fé. Aí ele vai continuar dizendo isso aqui: se precisa invocar, e para invocar precisa crer, e para crer precisa ouvir, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Você é inteligente, olha para o texto. Paulo está mostrando um mecanismo que está interligado. Uma ação gera uma reação e todas estão interligadas. Aprenda isso aqui. Tem gente que fala assim: na igreja eu não faço nada, eu sou o menor, não tenho destaque nenhum, não estou à frente de nada. Aprenda que você é uma engrenagem do mecanismo que Deus usa na terra, chamado igreja, para alcançar aqueles que estão fora da igreja. Essa responsabilidade Paulo não está dando para quem é o pastor da igreja somente. Paulo está dizendo a todos aqueles que estão recebendo essa carta e que hoje nós estamos tendo acesso: vocês fazem parte do projeto de salvação que foi dado à humanidade através de Jesus Cristo, e em Jesus a igreja foi gerada. Na cruz do Calvário, quando Jesus entrega o seu Espírito, o seu lábio é traspassado por uma lança. A Bíblia diz que sai sangue e água, os mesmos elementos que saem quando a mulher dá luz a um filho no seu parto. É nós entendendo que a igreja, ela foi gerada através de Jesus Cristo, e é por isso que Jesus, ele nos deu uma garantia, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não tem como. Quem precisa ser alcançado na salvação, crer em quem não ouviram, porque não teve alguém que não levou essa palavra.
Irmão, acenda um alerta na tua vida hoje, porque passa ano, vira ano, e você chega no final do ano, no culto da virada, e faz a mesma promessa que nem você mais acredita que você vai conseguir cumprir. Nesse ano eu vou ser um crente melhor. Nesse ano eu vou evangelizar na minha escola, no meu trabalho, na minha rua. Eu vou pregar a palavra para alguém, eu vou ganhar uma alma para Jesus. Aí acaba o ano, vira o ano, você olha para trás e ficou só uma promessa que você não conseguiu cumprir. Ei, você não é pior nem melhor do que ninguém. Você é a igreja que tem o mesmo compromisso que todos que compõem a igreja têm. Paulo não estava dizendo para o jovem ou para o velho, para o adulto ou para a criança. Paulo estava dizendo sobre nós. Há um preço de responsabilidade. É esse Paulo, irmão, que é destacado na Bíblia depois de Jesus no Novo Testamento como o maior missionário, que vai dizer a seguinte palavra: ai de mim se não pregar o Evangelho. A pergunta que eu te faço, só reflita: se hoje fosse o dia de você apresentar as suas mãos a Deus, as obras que você fez como servo de Deus, o que você teria para apresentar para Cristo? Eu quero te convidar nessa noite a não se conformar com uma mesmice espiritual. Eu quero te confrontar pelo poder dessa palavra a entender que Deus conta com você para uma grande obra. Como ouvirão se não há quem pregue? Ei, nós olhamos para o mundo que nós vivemos, e a perseguição que o crente sofre é diferente da perseguição do tempo que Paulo escreve aqui. Só que eu olho para a Bíblia e vejo que o tempo que mais a igreja cresceu foi nos tempos em que mais a igreja foi perseguida. Deus, Ele conta comigo e com você para ser uma voz que não se cala no meio da nossa geração. Ele continua dizendo: é necessário pregar. Só que como você vai pregar se não for enviado para isso? Ei, a grande comissão que começou com Jesus, quando iniciou com 12 e depois com 70, ela se estendeu até nós nos dias de hoje. E a mesma voz que ecoou na visão de Isaías no seu capítulo 6 é a mesma voz que ecoa na igreja nessa noite, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A voz ainda está clamando, e a Bíblia diz que os campos estão brancos, prontos para serem trabalhados, mas são poucos os trabalhadores. Só que mesmo entendendo que a seara é grande, é pouca gente para trabalhar, eu creio que Deus está levantando trabalhadores aqui nessa noite, e o nome deles será glorificado. Ei, é uma necessidade de entender que a ordem de ir já me foi dada. Não adianta nada, irmão, você vir num culto de missão como esse, ouvir, entender e receber a palavra, e não aplicar como ação de mudança na sua vida a partir do momento que você recebe. O que eu vou dizer aqui, você talvez não dê glória por isso, eu também não me importo se você não der glória por isso, mas para de se enganar, vivendo uma vida de evangelho raquítico, fraco, de desvice,
achando que a vontade de Deus está sendo cumprida na sua vida. Deus está despertando a igreja, e só quem estiver na posição de igreja vai conseguir permanecer de pé nos tempos de aflição que a igreja ainda irá viver. É necessário ser enviado e pregar. Aí Paulo, dizendo isso, ele vai fazer menção de Isaías 52, verso de número 7, quando ele diz: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Preste atenção nisso aqui. Olha o que ele está dizendo: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Ele está dizendo: igreja, presta atenção nisso aqui. Vocês fazem parte da engrenagem do mecanismo que levará Jesus Cristo de salvação aos homens. Então vocês precisam ser enviados e irem. Só que eu vou te fazer entender, lembrando do que o profeta messiânico Isaías disse, que aquele que leva essa mensagem, a própria Bíblia vai dizer que os seus pés são formosos, os seus pés são belos, os seus pés são destacados. Só que presta atenção aqui: aonde que está a beleza dos pés? Está na presteza, na prontidão de cumprir o chamado que ele foi levantado para cumprir. Glória a Deus. Aquilo que serve como parâmetro de avaliação de Deus está ligado à nossa prontidão de nos posicionar aonde Ele quer que nós nos posicionemos. Quão formosos são os pés. Aprenda isso aqui. Ele fala dos pés como aquele que está pronto. Presta atenção, pelo amor de Deus. Aquele que está pronto a cumprir a sua missão, pronto a cumprir o seu propósito. Para que eu cumpra o propósito que Deus me enviou, a ponto de os meus pés serem chamados de formosos, a primeira coisa que eu preciso ser é liberto. Por que, pregador? Porque na cultura da época, quem andava descalço era escravo. Eu nunca vou conseguir fazer uma grande viagem ou um grande percurso se os meus pés não estiverem verdadeiramente calçados. Não adianta querer estar descalço e cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Se eu quero levar um evangelho que liberta, primeiro eu preciso ser liberto pelo poder do evangelho. Aprenda isso aqui. Só vir para a igreja, só vir para o culto, isso não liberta ninguém. O que liberta o homem é reconhecer aonde ele precisa de libertação e todos os dias clamar pela misericórdia dele sobre a nossa vida. Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Coloque a mão no teu coração agora e diga em alto bom som: Jesus, Jesus, me liberta, porque eu preciso levar a tua palavra. Eu não sei o que te embaraça, eu não sei o que é pedra de tropeço no teu caminho
desempenha, e na autoridade e poder dessa palavra, toda cadeia, toda corrente, tudo que te prende, está caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Oh, glória. Precisamos estar libertos para levar a liberdade, para os meus pés irem serem chamados de formosos. Eu preciso ter firmeza. Não adianta eu querer levar o evangelho, cumprir a minha missão, se eu tenho colocado os meus pés em lugares escorregadios. O que dá firmeza é pisar em lugar firme, estar firmado verdadeiramente sobre a rocha. Deus nos está dizendo por essa palavra: é tempo de firmarmos os nossos pés verdadeiramente em Cristo. Não adianta querer levar Jesus andando aonde Jesus não quer que você ande. Não adianta querer ir aonde Jesus te manda, se os seus pés não estão firmados nele. Ei! Até quando? É a pergunta que Deus nos faz. Nós vamos viver essa vida de inconstância. Hoje eu estou de pé, amanhã eu estou caído. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou crente, amanhã eu estou desviado. Hoje eu quero fazer a obra, amanhã eu quero entregar tudo aquilo que colocaram na minha responsabilidade. Ai! Deus está nos despertando essa noite. É tempo de permanecer firme na rocha, porque a casa que está na rocha pode vir o vento, pode vir a chuva, pode correr os rios, mas ela permanecerá de pé. Ei! Eu preciso ser liberto. Eu preciso estar firme, e eu preciso ter direção de Deus. Paulo, quando ele disse que ele estava crucificado, ele disse que ele não vivia mais por ele, para ele, mas agora ele vivia para Cristo. Se eu vivo para Cristo, é Ele que direciona os meus passos. Paulo é alguém que não era só teórico, ele vivia o que ele pregava e pregava o que ele vivia. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele intenta no seu coração e pregar em uma região, e o Espírito diz: não, você não vai lá. Só que, irmão, olha isso aqui. Paulo estava querendo ir em um lugar para fazer o quê, irmão? Pregar o Evangelho. A ação dele era boa ou não? Era boa. A motivação dele era boa ou não? Era boa. Só que aprenda essa verdade. A minha experiência, o meu título, a minha ação e a minha motivação, elas não me abrem precedente de viver uma vida fora da direção de Deus. O seu título não te abre precedente para viver uma vida fora da direção de Deus. E como eu consigo viver uma vida direcionada por Deus? Davi, ele escreve um salmo muito belo que todos nós recitamos, Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. No mundo de trevas que nós vivemos,
Nós só conseguiremos estar firmes e de pé, cumprindo o propósito que Deus levantou cada um de nós para cumprirmos, se a palavra de Deus for a luz que ilumina os nossos passos. Aquele que crê nessa palavra, ele jamais ficará confundido. E eu vou te dizer uma verdade: aquele que é guiado pela palavra, ele não anda em dúvida, mas ele anda com o direcionamento certo, crendo que Deus que o direcionou para aquele propósito. Não adianta querermos viver uma vida desnorteada, achando que estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Precisamos nessa noite entender que a palavra de Deus é a única bússola que nos leva para o centro da vontade de Deus. Nunca vai pelo coração que diz: a minha intenção era boa, o meu desejo era bom. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mas a palavra de Deus, ela é a própria boca de Deus, e aquilo que ela libera sobre nós jamais volta vazio, mas antes cumpre todo o propósito pela qual ela foi liberada. Paulo, ele está dizendo: ei, os pés de quem levam o evangelho da paz, eles são belos, mas eles não são belos pela estética, eles não são formosos pelo exterior. Quem caminhava para pregar o evangelho naquela época, irmão, às vezes caminhava longas distâncias, e quando eles chegavam no lugar que eles precisavam chegar, o pé chegava sujo, empoeirado, machucado, ferido. Quem olhava para aquele pé nunca ia falar que aquele pé era um pé formoso. Mas Paulo está nos fazendo entender: a verdadeira beleza não está naquilo que somos por fora, a verdadeira beleza está na essência que nós carregamos por dentro. Não adianta nada diante dos homens eu ser olhado por fora e ser admirado, se por Deus as minhas obras que mostram a minha essência não chamam a atenção do olhar de Deus sobre a minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Cumprir o ID, cumprir o propósito de Deus não é fácil, irmão. Só que Jesus nunca disse para ninguém que seria fácil. Só que você precisa entender que aquilo que você pode fazer e não faz se chama pecado de omissão, e diante de Deus vai ser requerido de você da mesma maneira. Eu sei que parece uma palavra dura, só que eu vou só te lembrar uma coisa: que os apóstolos de Jesus Cristo, que levaram esse evangelho no princípio da igreja, eles foram martirizados, eles morreram de forma terrível, degolados, enforcados, crucificados de cabeça para baixo. E hoje eu e você somos livres e temos total liberdade para anunciar esse evangelho. E a palavra que tem que ecoar na sua mente e no seu coração nessa noite, quando sair desse culto, é: ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz: por essa razão eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Toda obra que você faz para cumprir o propósito que Deus destinou à tua vida, ela às vezes vai poder te gerar dor, te gerar lágrimas, te gerar renúncias que talvez você não estava naturalmente disposto a fazer. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que nada do que você faz ficará perdido, mas tudo está depositado diante do memorial de Deus. Naquele dia as tuas mãos terão obras para apresentar a Ele, porque a graça que um dia nos alcançou é a graça que a igreja jamais deixará de anunciar àqueles que estão perdidos. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, e eu vou fazer uma oração com você. E se somente você entender que você precisa mudar o rumo da tua vida a partir de hoje, parar de se acovardar e de negligenciar o mandamento de Deus para a sua vida, pelo poder dessa palavra, pelo poder da oração, você vai ser um novo crente a partir de hoje. Quando você vir para um culto de missão igual esse, você vai vir com uma alegria tão grande no seu coração, porque você vai entender: a missão que Deus me confiou, eu estou cumprindo com excelência. Feche os seus olhos. Pai, na autoridade que há no teu nome, do poder que há na tua palavra, eu oro pelos teus filhos e filhas que estão aqui nessa hora, que ouviram, que receberam e que creram na tua palavra. Pai, não foi preço de nenhum animal ou de nenhum homem que nós fomos comprados. Nós fomos comprados com o preço do sangue precioso de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O preço que o Senhor pagou por nós, nem o mundo inteiro seria capaz de pagar. Por isso eu te peço, trabalha na nossa mente, no nosso coração, que nós venhamos te amar verdadeiramente, não só de lábios, mas com toda a nossa alma, com todo o nosso razão, com todo o nosso entendimento. Que possamos dedicar todos os dias da nossa vida a cumprir por gratidão e obediência o propósito de levar este Evangelho. Que na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, na internet, aonde for, nós sejamos verdadeiras testemunhas do Evangelho de Cristo a todos os homens. Que tudo aquilo que serve de embaraço, que tudo aquilo que serve de atrapalho e de impedimento, que venha cair por terra agora, e que nós venhamos ser livres e libertos para anunciar que Jesus Cristo em breve voltará para buscar a sua igreja. Fortalece o teu povo, nos dá ousadia, intrepidez e autoridade do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Assim eu oro e abençoo o teu povo em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. Eu devolvo o microfone aqui à direita agora. Essa palavra foi pregada. Essa palavra foi anunciada a você. E eu quero perguntar se porventura há alguém aqui no nosso meio nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que está afastado dos caminhos de Deus. Hoje é noite de salvação para a tua alma. Porque quando a igreja prega o Evangelho, o peso de responsabilidade da sua alma para a igreja é tirado. O nosso papel é feito. Você ouviu, agora o papel de crer é seu.
E eu pergunto: aonde está você que está afastado dos caminhos de Deus ou ainda não entregou a sua vida para Jesus? Que creu nessa palavra, entendendo que sem Jesus não tem salvação, é céu ou inferno, e com Jesus é céu, sem Ele é inferno. E hoje você quer escapar por tua alma. Cadê você? Aleluia! Não volta para sua casa sem voltar com Jesus no teu coração. Pregador, mas eu já tenho Jesus no meu coração. O texto do capítulo 10 diz que com a boca você confessa, que o coração crê, e crê em Jesus. Não é só falar: eu creio que Jesus me salva. Não, é você viver para Cristo, renunciar a sua vida por amor a Ele. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Renuncia hoje. Abre mão desse mundo e das coisas deste mundo que passa, para viver uma eternidade com Cristo. Cadê você? O escritor anônimo aos Hebreus diz que se hoje, não é amanhã, é se hoje, ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Cadê você? Jesus está te chamando hoje. Vem hoje, escapa-te por tua alma, porque a porta da graça ainda está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Aí você diz assim: pregador, eu sou novo ainda, eu sou nova, eu tenho que aproveitar muita coisa em Ele. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que está firmado em Cristo permanece para sempre. Se hoje fosse o seu último dia na terra, se hoje você partisse para a eternidade, a pergunta é: o que você tem preparado e para quem será a tua alma? Vem hoje. O Espírito Santo está te tocando aí, porque é Ele que te convence, dizendo: isso é a verdade, é isso que muda a tua vida. Só que Ele te convence, mas quem se converte é você. Cadê você? Não vai embora sem sair daqui abraçado com Cristo. Vem para Jesus hoje. Escapa-te por tua alma hoje. Cadê você? Eu preciso devolver, minha hora já foi. Tem alguém para Jesus? Até o final deste culto, essa oportunidade estará em aberto, mas eu te digo: não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser muito tarde. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando as vossas vidas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.